Já estamos nos aproximando de uma internet mais poderosa. Vamos entender como que a luz melhorou nossa internet. Pessoal, olhando aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, lá a primeira estrutura de refração que eu passei para vocês, o que vocês podem me falar sobre a velocidade da luz em A e em B? O que aconteceu com a velocidade da luz quando a luz foi de A para B? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Porque o ângulo diminuiu, né? Certo? Se a luz tivesse passado reto, significaria que não houve mudança de velocidade. Se a luz tivesse se afastado da normal, teria aumentado a velocidade. Já que a luz se aproximou da normal, pela nossa discussão, a velocidade diminuiu. Então eu sei que o material B é mais refringente do que o material A. Quanto menor a velocidade, mais refringente ele é. Tu vê, cara, tem situações de refração que são bizarras. Tem uma mágica clássica de aplicar na galera que é o seguinte, ó. O cara pega um copo, tem um líquido que parece água ali dentro, e aí o mágico pergunta o que tem dentro do recipiente. Aí todo mundo olha, não tem nada. Aí o mágico bota a mão dentro do potinho e tira uma lâmina de vidro dentro do potinho. Aí a galera, como é que eu não vi? Porque se for água, né? Se tu tiver H2O aqui no potinho e tiver uma lâmina de vidro ali dentro, tu enxerga a lâmina de vidro, né? Concorda comigo? Dá para ver a lâmina de vidro. Por que dá para ver? Porque a luz que está na água passa pelo vidro e volta para a água, ela sofre desvios, chamado refração. E aí tu enxerga aquele desvio, tu vê que a presença do vidro deforma a passagem da luz. E aí tu enxerga o objeto que está deformando a passagem da luz. Mas existe um material chamado tetracloroetileno. Tetracloroetileno. O tetracloroetileno é uma substância transparente que lembra água, só que ela tem o mesmo índice de refração do vidro. O tetracloroetileno tem um índice de refração igual ao do vidro comum. O que significa dizer que tem o mesmo índice de refração? Que a luz não muda de velocidade quando passa do líquido para o vidro, do vidro para o líquido. Assim, quando mergulha uma lâmina de vidro dentro do tetracloroetileno, ela aparentemente desaparece, porque tu não consegue ver o desvio que a luz sofre. Então fica oculto, fica como se não estivesse nada dentro do copo d'água. E aí o mágico, sabendo disso, ele usa esse momento para iludir as pessoas, certo? Só fiz esse comentário para te mostrar que às vezes a refração ocorre sem desvio, certo? A luz refratou, ela saiu da água e foi para o tetracloroetileno, depois do tetracloroetileno foi para a água, ou para o vidro. E se aconteceu esse fenômeno sem ocorrer desvio, esta refração não vai ser perceptível. Então, mesmo que tenha alguma coisa ali, uma lâmina de vidro mergulhada no tetracloroetileno, tu não enxerga, tu só enxerga ela quando o mágico tira ela do líquido. Dentro do líquido ela aparentemente desaparece.
Se eu aumentar o ângulo I, eu aumento o resultado desse seno e aumento o lado esquerdo da igualdade. Para poder continuar igual, só se eu aumentar o R também, né? Tudo bem para vocês? Perfeita a participação da colega. Aumentando o ângulo de incidência, aumenta o ângulo de refração. Mas qual desses ângulos é maior? O I ou o R? Quem que é maior, gente? O R é nitidamente maior, né? Bem grandão, esse está menor, próximo de 45 graus, esse já está mais próximo de 90 graus. Quer dizer que se eu for aumentando o I, o R vai aumentando. E quem é que atinge 90 graus primeiro? O R, se o R é maior, sempre será maior que o I naquela situação. Então se eu for aumentando o I, antes do I chegar a 90, o R chegará a 90. Quer dizer que se eu for aumentando o ângulo de incidência, chega uma hora que vai acontecer esse fenômeno aqui, ó, que a gente chama de caso limite. Vê se tu aceita aqui, ó. Vai chegar uma hora que o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração passa a ser 90 graus. E aí observe que nesse caso o raio refratado não penetrou no meio B, no meio beta, e nem está no meio alfa. Nesse caso, cara, o raio fica preso na superfície de separação entre os líquidos. Mas eu te pergunto, e se eu aumentar o ângulo ainda mais, o ângulo I, eu tenho direito de aumentar aquele ângulo, eu posso fazer o raio de luz chegar ainda mais inclinado em relação à superfície, ou inclinado em relação ao normal. O que teu coração diz que vai acontecer agora? Em vez do raio penetrar no meio beta, ele vai acabar sofrendo um fenômeno totalmente diferente, chamado reflexão total. Não é uma reflexão normal, é uma reflexão total. Esse ângulo de incidência, por estar no caso limite, a gente vai chamar ele de ângulo limite, para ficar bonito. Qual foi o ângulo de refração nesse caso, gente? 90, né? Vamos fazer isso então, vamos pegar o ângulo limite e vamos aumentar o ângulo de incidência acima do ângulo limite, para ver o que vai acontecer. Tem o material hipotético alfa, separado por uma superfície do material hipotético beta, ambos transparentes. Percebi que a luz aumentava de velocidade ao penetrar no beta, então se afastava da normal, e em laboratório fui aumentando esse ângulo. Chegou uma hora que eu vi uma situação bizarra. A luz não quis mais penetrar no material transparente. Que loucura, o material é transparente e a luz se recusa a penetrar nele. Aí quando eu aumentei ainda mais o ângulo de incidência, está vendo que esse ângulo agora é maior que o L? Quando isso aconteceu, mais bizarro ainda, em vez de o raio de luz ficar preso entre as superfícies de separação, o raio de luz sofreu uma reflexão. Ou seja, não é mais o fenômeno da refração que está ocorrendo, é o fenômeno da reflexão, e não é qualquer reflexão, é uma reflexão muito especial, chamada de reflexão total. Tu já vai entender por que o nome total. Por se tratar de uma reflexão, as regras que regem aquele fenômeno são as regras da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo vai ser igual àquele ângulo ali. Esta reflexão, gente, ela é dita total porque quase a totalidade da luz é refletida. Nesse tipo de situação, se a gente mede a quantidade de luz que chegou na superfície e a quantidade de luz que refletiu, 99, quebrado da luz é refletida. Apenas uma pequena parte da luz é absorvida pelo líquido. Ou por um dos materiais transparentes, não precisa ser líquido, né? Pode ser sólido. A reflexão em um espelho, meus amigos, é da ordem de 60%. A luz que reflete no teu corpo, bate no teu espelho e volta para o teu olho é só 60%. 40% da luz foi absorvida pelo espelho. Se for um puta de um espelho tecnológico, 70 e poucos por cento. Então tu vê, espelho reflete mal comparado com a reflexão total. Espelho reflete mal. A reflexão total, 99% da luz é refletida. Nome justo chamar ela de total.
por que que esse fenômeno óptico estaria relacionado com a nossa querida internet? Observem que interessante. Qualquer material pode fazer a reflexão total, basta ter dois materiais de índice de refração diferente, e basta eu selecionar o índice de refração adequado e o ângulo de chegada adequado. Então tu vê, se eu pegar a luz que está na água e for fazer essa luz sair da água e ir para o ar, se essa luz chegar muito inclinada na superfície da água, ela sofre reflexão total e não sai da água. Então a reflexão total pode ocorrer quando a luz sai da água e vai para o ar. Ela não pode ocorrer quando a luz vai do ar para a água. Porque para que a reflexão total possa ocorrer, pelo desenho a gente consegue tirar quais são as condições para a reflexão total ocorrer. Primeiro, a luz tem que ir de material mais refringente para o material menos refringente. A luz tem que se afastar da normal. Segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Se essas duas condições forem obedecidas, ocorrerá a reflexão total, independente do tipo de material que eu estou usando. Olha que interessante. Então, quaisquer dois materiais transparentes com diferentes índices de refração, eu posso obter esse fenômeno. Tu vê se tu não faz esse comentário e esquecer de anotar esse detalhe. Vamos anotar esse detalhe. Condições para ocorrência de reflexão total. Condições para ocorrência de reflexão total. São só duas condições. A luz deve ir de um material mais refringente menor velocidade, no caso, né? Para um material menos refringente. Maior velocidade. Só que isso não é o suficiente. Tanto que a luz aqui vem de um material mais refringente para o menos refringente, não ocorreu reflexão total. Outra condição necessária para que ocorra a reflexão total: o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. O que era o ângulo limite, professor? Não lembro. O ângulo limite é aquele ângulo que faz a luz ser refratada com 90 graus. Dá até para calcular como é que, né? Dá até para descobrir como é que se calcula esse ângulo limite, que é uma outra coisa interessante para a gente fazer. E é o que eu farei agora. Olha como é que a gente faz o cálculo do ângulo limite. Para calcular o ângulo limite, pessoal, é só aplicar a lei da refração nesse caso limite. Vamos aplicar a lei da refração nesse caso limite. N de chegada, N alfa, vezes seno do ângulo de chegada, seno de L, é igual a N de saída, N beta, vezes seno do ângulo de saída, seno de 90. Aceitam? Apliquei a lei, né? N de chegada vezes seno de chegada é igual a N de saída vezes seno de saída. Alguém lembra quanto é que é o seno de 90? Isso é uma coisa importante depois, né? No círculo trigonométrico, vai rever essa ideia, né? Da 1. Então, N alfa vezes seno de L é igual a N beta vezes 1. Então, se eu quiser descobrir o seno do ângulo limite, é só pegar o N alfa que está multiplicando e passar dividindo. Vocês devem lembrar da matemática que o seno de um ângulo nunca pode ser maior que 1. O maior seno que existe é 1. Então,
e não existe chance de ocorrência de reflexão total. Agora, quando a luz vai de um meio mais refringente para o meio menos refringente, falei errado, repetindo. A luz, quando muda de meio de propagação, sofre um desvio. Se a velocidade da luz diminui, ela se aproxima da normal e não existe chance de ocorrência de reflexão total. Porém, nesse caso, quando a luz aumenta de velocidade e se afasta da normal, existe a chance de reflexão total. Para que se confirme a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Aí a reflexão total ocorre. Então, olha só que interessante. Imaginem vocês que eu pegasse um material transparente, um tubinho de um material transparente, tipo um fio de nylon, e colocasse em volta desse material transparente um outro material também transparente, só que de um índice de refração menor. Um índice de refração maior, aliás. Vou chamar esse cara aqui de material A, esse cara de material B. Eu vou fazer o índice de refração do material A ser menor que o índice de refração do material B. Ou seja, eu estou afirmando que a velocidade da luz do material A é maior que a velocidade da luz do material B. Tudo bem para vocês? E agora eu vou pegar um raio de luz e vou fazer um raio de luz penetrar no núcleo dessa fibra transparente, desse pedacinho de material transparente. Já que o ângulo de incidência é bem grandão, a luz, quando for do material A para o material B, vai diminuir de velocidade, né? E se ela diminuir de velocidade, se aproxima da normal. Tem como ocorrer reflexão total nesse caso? Não, né? E aí a luz pode vazar desse material transparente. Concordam comigo? Mas imaginem vocês que eu faço o contrário. Que eu faço a mesma coisa, só que agora eu vou pegar o material B, tipo um fio de nylon, e vou colocar em volta desse material um outro material transparente, que é o material A. Se eu fizer a mesma experiência que eu fiz anteriormente, o que vai acontecer? Observem, pessoal, que agora o material A está por fora e o material B está por dentro. Quando eu jogar um raio de luz dentro desse cara, quando a luz tentar refratar do material B para o material A velocidade dela tende a aumentar e ela tende a se afastar da normal. Só que se esse ângulo de incidência for suficientemente grande, em vez de o material refratar para o outro material, a luz refratar para o outro material transparente, ela sofrerá reflexão total, e mais uma, e mais outra. E esse raio de luz fica preso dentro desse tubinho. Cara, esse fiozinho transparente, ele pode ser mais fino que um fio de cabelo. Do que eu estou falando, meus amigos? Eu estou falando de fibra ótica. Fibra ótica, cara, quando tu olha ela desencapada, parece um fio de nylon. Agora você não vai, não vou pescar. Não, é fibra ótica. Ela é mais fina que um fio de cabelo teu. E a fibra ótica ela é composta de dois materiais transparentes. Um material que compõe o núcleo, um material onde a luz tem uma velocidade um pouco menor, e em volta do núcleo tem um outro material transparente, que é a casquinha da fibra ótica, onde a velocidade da luz é menor, é maior do que no núcleo. Para proteger a fibra ótica, geralmente a gente bota uma capinha ainda opaca para proteger a fibra ótica. Quando a galera percebeu que era possível aprisionar luz dentro de um fio transparente muito, muito fino, a galera começou a perceber, pô, isso aí pode nos ajudar. Como é que é a história da central telefônica? A central telefônica, cara, tem que ter um fio conectado no telefone da tua casa que vai até a central telefônica. E da central telefônica tem que ter fio que vai para a casa de todas as pessoas que tu liga. Quando tu liga para alguém, o computador da central telefônica conecta os fios que saem do telefone nos fios do telefone da pessoa. E aí tu fala, ô fulano, beleza? É um fio metálico que conecta o telefone da tua casa ao telefone do teu amigo. Tudo bem para vocês? Só que o fio ele não pode ser mais fino que um fio de cabelo. Porque se o fio metálico for mais fino que um fio de cabelo, primeiro que quando a corrente elétrica passar por ele vai esquentar e vai tender a derreter. E segundo que é muito frágil esse fiozinho, qualquer erro que tu cometer nele ele pode partir. E tu imagina a quantidade de fio que conecta uma central telefônica à casa das
pares de fio. Assustador, né? A galera começou a perceber que dava para substituir o fio metálico por fibra ótica. E num maço de fio que cabia lá 100 fios de telefone, a gente poderia colocar 10 mil fibras óticas. Por isso que a gente começou a conectar o mundo por fibras óticas, para poder colocar mais informação e menos espaço. Então tu vê, a nossa internet hoje do mundo, ela é toda conectada por fibra ótica. Os servidores da tua empresa de internet aqui, de Erechim, estão conectados aos servidores do Google, lá nos Estados Unidos e na Europa, por fibra ótica. Tem maços de fibra ótica pelo fundo do oceano conectando os continentes. Quando o meu computador faz uma luzinha piscar nessa fibra ótica aqui, ela quase instantaneamente pisca lá do outro lado do mundo. E as fibras óticas são muito pequenininhas, mais finas que um fio de cabelo. Então eu consigo conectar muita fibra ótica em um pequeno espaço. E é isso que permite a internet do mundo ser o que é, a fibra ótica. Agora o assustador é a criação da fibra ótica. O cara que criou a fibra ótica foi um indiano. O indiano sacou aquele fenômeno ali e pensou, descobriu uma maneira de aprisionar a luz num fio. E aí eu posso fazer a luz fazer curva, né? Porque eu posso fazer o fio fazer uma curva suave. E aí eu posso ligar uma luzinha no fio, sucessivas reflexões totais, a luzinha aparece do outro lado. Você já deve ter visto isso em loja de 99. Em loja de 99 tem uma lanterninha com um monte de fiozinho de nylon assim que sai da lanterninha. E tu liga a lanterninha, brilha a pontinha do fio de nylon. Essa é a ideia da fibra ótica. O detalhe é que os amigos do indiano falaram, cara, por que tu inventou isso? Eu inventei porque um dia vamos usar. Não, mas ninguém falou sobre isso, ninguém pediu fibra ótica, por que tu inventou essa merda? Não, eu vou inventei e vou começar a produzir. Esse cara começou a produzir quilômetros de fibra ótica no laboratório dele e estocar. Aí os amigos perguntavam para ele, cara, por que você está fabricando fibra ótica? Não, porque um dia vamos usar. Quem vai usar? Não sei, um dia vamos usar. Ele ficou uma década produzindo fibra ótica e guardando. Os amigos dele acharam que ele estava louco, cara, já gastou milhares de dólares fabricando fibra ótica, é uma coisa que não se usa. Mas calma, do dia para a noite, quando a gente precisa aumentar a nossa rede de informações, nossa rede telefônica, nossa rede de internet, a galera percebeu, nós vamos ter que usar fibra ótica. E só tinha um sujeito no mundo que fabricava fibra ótica, o maldito indiano. Da noite para o dia ele ficou trilhardário, porque ele teve essa sacada. Que viagem, né, cara? O cara começar a produzir uma coisa que só vão começar a usar 10 anos para frente, ele ter certeza de que a ideia dele vai funcionar. Que bicho filho da mãe, cara. Então tu vê, né? Fibra ótica foi uma revolução no mundo e ela está relacionada a que fenômeno da física? Reflexão total. E esse fenômeno da reflexão total é oriundo de que outro fenômeno? Refração. Importante esse conhecimento aí, o vestibular tem cobrado isso direto, né, galera? Te expliquei por que a tua internet ficou melhor com a fibra ótica, com a ótica, com a refração da luz. Mas eu quero te explicar como é que a ótica salvou a tua vida. Quem é que já teve infecção de garganta aí? Amoxicilina, né? Amoxicilina é um antibiótico. Como é que produz antibiótico? Sabe como é que produz antibiótico? Eu tenho que pegar uma colônia de bactéria, né, uma cultura de bactéria, uma placa de Petri, né, uma placazinha onde as bactérias estão se proliferando, e eu boto o microscópio eletrônico e vejo as bactérias comendo, né, se mexendo, bem feliz. Aí eu injeto a droga naquela colônia de bactéria e tenho que olhar no microscópio para ver se a bactéria morreu. Sem microscópio, não existe mundo microscópico, não existe bactéria nem nada. Então tu vê, o advento dos antibióticos, a descoberta de muitos remédios é oriunda da utilização do microscópio. E o microscópio é um aparelho que funciona baseado em refração. Sem os avanços em refração, os antibióticos que permitiram de salvar das dores de garganta, das infecções de garganta, não se esqueça, infecções de garganta pode matar se a pessoa não está. Não adianta tomar homeopatia, não adianta fazer acupuntura ou rezar. Pode morrer com a infecção de garganta. Então é a alopatia, a ciência que cura o cara que salva o cara da morte com o remédio antibiótico. E ele foi produzido com um aparelho chamado microscópio, que funciona a partir da refração da luz. Para tu ver, às vezes não se toca de que a ciência, esse corpo de conhecimento que o ser humano criou, é que nos trouxe até aqui. Isso às vezes eu me esqueço disso. Porra, que merda, cara. A física nos permitiu chegar até aqui. Não só a biologia, mas todas elas unidas, né? Por isso que eu sou viciado em ciência. Agora, olha só que interessante. Dependendo do microscópio ou do telescópio, se tu quiser conhecer o mundo, né?
conhecer as outras galáxias, conhecer o universo, tem que olhar para fora do planeta com um telescópio, né? E o telescópio precisa de refração para funcionar. Deixa eu te mostrar quais dois instrumentos ópticos foram fundamentais para a criação de microscópios e telescópios de refração. Dá uma olhada nessa ideia, cara. Que ideia genial. Vou te mostrar o que são prismas de reflexão total. Prismas de reflexão total. Eu não tenho certeza se eu trouxe isso, hein? Prismas de reflexão total. Na verdade, cara, são prismazinhos de vidro, mas não é um vidro comum, tá? É um vidro especial que tem a propriedade de desviar a luz de uma maneira muito interessante. Dá uma olhada. Se eu faço um raio de luz penetrar aqui, ó, será que ele vai sofrer desvio ao sair do ar e entrar no vidro desse prisma? Para onde que ele desviaria? Deixa eu fazer a reta normal para te ajudar ali. Deixa eu fazer a reta normal. Qual é o ângulo de incidência, meus amigos? 0. Parabéns. N do ar vezes o seno de chegada, que é 0, é igual ao N do prisma vezes o seno de saída. Quanto é que é o seno de 0? 0. 0 vezes o número 0. O N está multiplicando, passa dividindo. Então deu 0. E qual é o ângulo cujo seno dá 0? 0. Pouco interessante, a luz passa reto. Quando o raio de luz penetra num material transparente paralelo à reta normal, pelo fato de o ângulo de incidência ser 0, o ângulo de refração também é 0. Tu não percebe desvio nenhum. A velocidade da luz se reduziu, porque ela veio do ar e passou a passear no vidro, a se deslocar no vidro. E nós sabemos que a velocidade da luz no vidro é menor que a velocidade da luz no ar, mas eu não percebo o desvio. Mas e agora? Qual é a tendência daquele raio de luz quando ele está no vidro do prisma e vai tentar ir para o ar? Qual é a tendência desse raio de luz? Aqui está a reta normal. Será que ele passa reto? Será que ele se aproxima da normal? O que vai acontecer com a velocidade da luz quando ela vai do vidro para o ar? Aumenta, né? E se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Então esse raio de luz poderia vir para cá, ó. Isso sim. Só que se esse ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, em vez de refração ocorrerá outro fenômeno chamado reflexão total. E aí, cara, em vez de o raio de luz escapar pela superfície de cima do prisma, o raio de luz vai sofrer uma reflexão total e vai sair aqui por baixo, ó. Qual foi o desvio que eu consegui aplicar na luz nesse caso? Qual foi o ângulo que a luz desviou? 90 graus, né? O prisma que faz esse serviço, desviar a luz 90 graus, é chamado prisma de Amit. Prisma de Amit é o prisma de reflexão total capaz de desviar um raio de luz de 180 graus. Ele só conseguiu fazer isso devido ao fenômeno da reflexão total. Se eu pegar esse mesmo prisma de vidro e usar ele de uma forma diferente, olha que legal o que vai acontecer. Se eu fizer um raio de luz chegar acima, o que vai acontecer com ele na hora que ele entra no prisma? Passa reto, né? Concorda comigo? Ele pode sofrer uma reflexão total aqui, pode sofrer outra reflexão total aqui e voltar oposto ao que ele penetrou. Qual foi o desvio angular que esse raio de luz sofreu?
das pessoas, analisando o mundo microscópico, os bichinhos que se alimentam de nós. Então, prisma de Amit e prisma de Borro. É raro, mas eu já vi o vestibular cobrar qual que desvia 90 graus, qual que desvia 180 graus. Então tu vê, né, como às vezes tem umas decorebas meio chatas no vestibular. Agora cuidado, gente. Para que um prisma funcione como um prisma de reflexão total, eu tenho que fabricar o prisma de um vidro especial. Vamos descobrir qual é o índice de refração daquele vidro para que aquele fenômeno possa ocorrer. Tudo bem para vocês que aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus? Certo? Por isso que deu 90, né? Aqui é a mesma coisa, ó, 45 mais 45 deu 90, 45 mais 45 deu 90, e 90 mais 90 desviou 130 graus. Certo? Deixa eu até anotar aqui, ó. Desvio de 90 graus. Desvio de 130 graus. Bom, eu te mostrei que se não ocorresse a reflexão total, o raio poderia escapar aqui por cima, né? Qual seria o caso limite para essa situação? Vê se tu aceita. O caso limite para essa situação seria quando o raio saísse assim, né? Rente à superfície de separação. Aqui está a reta normal. Qual foi o ângulo de refração nesse caso? 90. A luz estava no prisma e foi para o ar. N do prisma vezes seno de chegada é igual ao N do material de saída, N do ar, vezes o seno do ângulo de saída, que é 90 graus. O N do prisma eu quero descobrir qual é o índice de refração do material para poder fabricar um prisma de Amit. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O N do ar, 1. Obrigado. Seno de 90, 1 também, já usamos hoje. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. 2 sobre raiz de 2. O professor de matemática não suporta a raiz do denominador, né? Ele pede para racionalizar. Concorda comigo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 e 2 dividido para 2 dá 1. Logo, o índice de refração de um prisma de reflexão total tem que ser um pouquinho maior que raiz de 2. Porque se for exatamente raiz de 2, o raio toma esse caminho aqui. Mas se for um pouquinho maior que raiz de 2, uma gotinha a mais, em vez do raio sofrer refração, ele sofre reflexão total. Alguém lembra quando é que é a raiz de 2? 1.4 aproximadamente, mais precisamente 1.42. Quer dizer que se o índice de refração for 1.43, já dá para construir um prisma de reflexão total. Agora, se o vidro for índice de refração 1.4, não existe prisma de Amit nem prisma de Borro. A luz vaza pela lateral. A luz não vai sofrer reflexões totais. Legal. Já vi perguntar no vestibular qual é o índice de refração para fabricarmos prismas de reflexão total. Essa é a conta que nós faríamos. Legal. A tua apostila trazia prisma de reflexão total? Não? Então é bacana tu anotar isso num cantinho para enriquecer o teu material aí. Porra, quanta coisa, hein, meu querido? Fala. O N do A tem que ser menor que o N do B e a velocidade do A tem que ser maior. Continua, mantém aquele detalhe, porque assim, vamos supor o material A que a velocidade é maior que a do B. E aí eu fui fazer a fibra ótica, a fibra ótica vazou luz, não era? Eu queria que a luz ficasse aprisionada. Aí eu mudei a posição do material do núcleo e do material da casquinha. O material que tinha usado na casquinha, que era o material azul, eu coloquei no núcleo, e o material do núcleo eu usei para fazer a casquinha da fibra ótica. Certo? Eu agradeço, assim que se faz, tem que questionar cada detalhe. Muito bom. Show de bola. Agora que a gente sabe um pouquinho sobre refração e reflexão total, a gente poderia começar a investigar as lentes. Se bem que eu acho que se eu falar a lente agora pode te sobrecarregar, eu acho que eu vou fazer uns exemplos de reflexão total ou de refração antes de a gente continuar. Vou fazer uns exemplos.